Salve, salve galera tricolor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez quase uma semana aqui parado, né, velho, com esse canal. Eu estou voltando aqui para trazer a análise pós-jogo. Iremos falar sobre o jogaço que aconteceu hoje entre São Paulo e Sport, onde o tricolor conseguiu mais uma excelente vitória, que já conseguiu se nos isolar ainda mais lá no topo da tabela, né, galera? Eu sinto muito por essa parada aqui do canal nos últimos dias, mas você sabe como é que é, né, cara? Como é que funciona, semana de provas e tudo mais, então você estava conseguindo focar exclusivamente no canal principal, mas agora vai ter vídeo todo dia aqui pra vocês, então vocês não esperam por esperar, não aguardam por esperar, sei lá, né, cara? Porque eu tô extasiado ainda com a vitória, que por pouco, em alguns momentos, esteve um pouco ameaçada, principalmente no segundo tempo, mas felizmente o time voltou a jogar o bom futebol apresentado nos primeiros 45 minutos e confirmou sim o resultado, né, galera? O São Paulo iniciou a partida jogando muito bem, né, velho? Mas vamos dizer que nos primeiros 3 minutos ainda assim estava meio perdido, mas a partir dali o São Paulo tomou o domínio completo do jogo. Mano, não tomou nem conhecimento do Sport. O São Paulo conseguiu sim, vamos dizer que avançar suas linhas, conseguissem uma bela troca de passes em determinados momentos. O Sport ainda assim estava bem retrancado em todos os momentos do jogo. O Sport não sabia ir para o ataque para assim conseguir furar as linhas do São Paulo. Eu acho que o Arboleda, pelo menos na zaga do São Paulo, junto ao Bruno Alves, deu uma grande solidez defensiva ao time tricolor, e agora se sofre muitos poucos perigos, muitas poucas bolas aéreas, muitas poucas finalizações, coisa que acontecia com muita frequência. O Arboleda hoje eu acho que foi um dos principais jogadores, se não o principal. Hoje eu acho que foi um dos únicos jogadores que apresentou uma partida excelente, uma partida perfeita, né, galera? Não errou nada que tentou, acertou bolas aéreas, então ele realmente jogou demais hoje o Arboleda, então merece sim aquele destaque em específico. O São Paulo nos primeiros minutos já levou perigo em uma bela jogada ensaiada, uma bela jogada armada pelo time tricolor, e uma finalização de dentro, quase de dentro da pequena área do Igor Gomes. Eu não o critico, faltou um pouco de força, poderia ter dado um pouco mais de força na finalização, mas o goleiro Luan Poli, que é um excelente goleiro, conseguiu fazer a defesa e jogar a bola para escanteio. Em determinados momentos São Paulo também se encontrou um pouco de dificuldade para sair jogando, né, galera, no primeiro tempo, mas fora isso, o São Paulo apresentou uma partida perfeita na primeira etapa e poderia ter ido ao vestiário com a vantagem maior do que o de um gol, né, galera? Porque o São Paulo, quando estava por volta de quase 15 minutos de jogo, conseguiu abrir o placar em um excelente cruzamento, em uma jogada que aparentemente foi ensaiada pelo Fernando Diniz, que deu muito certo, em que o Luan, que é o principal jogador, não, o Luciano, que é o principal jogador nas jogadas aéreas de finalização do time, junto ao Arboleda, ele se encontrava fora da área. Eu já tinha observado isso, eu falei, cara, que estranho, que o Luciano tá fazendo fora da área? Só que já era uma jogada ensaiada, tanto que o Daniel Alves jogou a bola no espaço vazio, e o jogador que estava marcando o Luciano não conseguiu acompanhar, e uma excelente jogada que deu muito certo, uma excelente finalização do Luciano. Ele conseguiu pegar a bola de primeira e jogar rasteira. Poderia ter feito a defesa, o goleiro do Sport, mas não considero falha também, porque ele foi surpreendido com muitos jogadores da sua frente, e o São Paulo conseguiu abrir o placar nessa jogada, né, cara? E mais um gol do Luciano, agora já são 7 gols em 7 partidas consecutivas, então realmente jogou demais o garoto Luciano hoje. Não tão garoto assim quanto o Brenner, né, cara, que na minha opinião hoje fez uma partida um pouco mais apagada, né, velho? Foi muito marcado, até mais do que o Luciano. O treinador botou marcação muito forte em cima do Brenner, e ele não conseguiu fazer uma boa partida por mais uma vez, né, galera? Mais uma vez, infelizmente, o Brenner, o nosso atacante, deixou muito a desejar hoje ofensivamente. Eu acho que, mano, outro jogador também que se destacou demais na primeira etapa foi o Juanfran. O Juanfran conseguia, assim, interceptar todas as bolas defensivamente, nenhuma bola passava pelo lado dele, tanto que todos os ataques ocorriam pelo lado do Reinaldo, e todos os contra-ataques do Sport ocorriam pelo lado do Juanfran. Então os ataques que aconteciam muito bem pelo lado do Reinaldo também eram muito bem interceptados pelo lado do Juanfran. Então tem que ter esse equilíbrio, né, cara? Muitas pessoas criticam o Juanfran, acham que deveria ter sido já utilizado como titular nas últimas partidas o Igor Vinícius, mas eu acho que é importante manter o Juanfran, porque em um lado do campo, é claro que tinha que ter aquele equilíbrio pelos dois lados, né, cara? Mas em um lado, o Reinaldo, que funciona mais como um ponto, está sempre lá na frente para fazer o cruzamento, e do outro lado um zagueiro, vamos dizer que um lateral que apoia bem defensivamente, né, galera? Ele não sobe muito, ele sobe, ele não tem muita velocidade e tudo mais, mas ele é brigador, né, cara? O Juanfran briga demais pelas jogadas, tanto aéreas quanto pelo chão, e ele consegue sim dar um belo equilíbrio, né, cara? Enquanto o Reinaldo, que vai pela esquerda, consegue fazer um bom ataque, ele fica aqui na retaguarda, né, galera? Então eu acho que é importante manter o Juanfran
do que deixar dois jogadores que funcionam como ponta, como é o caso do Igor Vinícius, e não tem ninguém lá atrás na hora do contra-ataque. Então é importante sim, o Juanfran hoje fez uma excelente partida, muito melhor no primeiro do que no segundo tempo, né, galera? Até o primeiro tempo o São Paulo sim conseguiu muitas boas oportunidades, até chances de abrir ainda mais o placar, não abrir o placar, mas ainda mais aumentar a vantagem sobre a equipe do Sport, mas infelizmente não conseguiu. Uma bola que foi muito bem encontrada pelo Daniel Alves, o Gabriel Sara infelizmente perdeu um gol que ele furou, né, cara? Que poderia sim ter sido levar ao gol, o segundo gol do São Paulo. E outra falta também, que ele levou muito perigo, uma excelente batida do Gabriel Sara. Então o São Paulo realmente só não foi para o segundo tempo, para o vestiário, com mais de 2 gols de vantagem por azar, né, velho? Porque chances criou para isso e por muito pouco não conseguiu fazer um gol ainda maior, né, galera? Uma vantagem ainda maior para o segundo tempo. Aí quando começou o segundo tempo, né, galera, infelizmente, o São Paulo, vamos dizer que felizmente não veio a segunda etapa com mudanças, manteve o mesmo time e eu não sei o que aconteceu, né, velho? Porque o time decaiu muito no segundo tempo e não se diz em relação à tática que o Diniz utilizou na segunda etapa. O treinador adversário, Jair Ventura, veio com, se não me engano, o Jonathan Gomes, que pertence ao São Paulo, e também o Thiago Neves, né, galera? Que mudou totalmente a cara do esporte. Ele, vamos dizer que ele tirou um zagueiro e colocou um meia, né, cara? Então eu poderia assim imaginar que poderia assim ser uma chance pro São Paulo conseguir aumentar ainda mais a vantagem, já que ele tirou um zagueiro e o time já estava, vamos dizer que defensivamente bem frágil, já estava sofrendo dificuldades defensivamente, então tirando um zagueiro poderia facilitar ainda mais pro São Paulo, aumentar ainda mais a vantagem, mas infelizmente o São Paulo no começo da segunda etapa não se encontrou muito bem, né, galera? Errando muitos passes fáceis, que não pode se errar, principalmente o Igor Gomes, que errava passe de 1 metro, né, cara? Que não tinha como errar. O Daniel Alves também errou passes. É claro que ele tem um papel um pouco mais fundamental nesse tipo de distribuição de jogo, mas ele realmente errou muitos passes que levou sim, vamos dizer que aquele risco. É claro que se o Sport fosse um time mais capacitado, poderia ter empatado o jogo, né? Só que felizmente isso não aconteceu. Os primeiros 20 minutos do São Paulo no segundo tempo foram terríveis, né, galera? Poderia sim ter tomado o gol se o Sport fosse uma equipe um pouco melhor. O Sport, é claro, não é uma equipe ruim como um todo, mas é uma equipe que poderia assim, se fosse melhor, poderia assim ter feito o gol de empate, aproveitando todos os erros bizonhos que os jogadores do São Paulo estavam cometendo no início da segunda etapa, né, galera? Até o Juanfran também estava errando passes, o time todo estava errando demais, né, cara? O Luciano também, que teve uma jogada que ele recebeu um presente do zagueiro adversário e ele poderia assim ter tocado lá pro outro lado, que eu não me lembro agora, não me recordo quem é que estava passando o livre, mas ele tentou trocar pro Berené, além de ele tocar errado, escolheu a opção errada, então infelizmente isso não deu certo, né, galera? E sim, deu o contra-ataque, a chance do contra-ataque para a equipe do Sport, que por pouco não conseguiu empatar o jogo, né, galera? É claro que eles não chegaram a dar uma chance de perigo, realmente eu acho que por falta de capacidade deles e pela nossa zaga, que apesar dos outros jogadores estarem, vamos dizer que errando bastante, a zaga hoje não errou em nada, né, velho? O Bruno Alves e o Arboleda fez uma partida bem segura, e se não fosse por eles, talvez poderíamos ter tomado empate em alguns desses vacilos. A Diniz observou isso muito bem, que o time estava errando demais, não tirou nenhum desses jogadores que estava errando até então, colocou o Vitor Bueno, colocou o Tietê, que sim, deu uma outra dinâmica para a equipe voltou a jogar bem, colocou até o Igor Vinícius, que ele subia mais e, mano, muitas oportunidades. O São Paulo, assim que fez essas alterações, voltou a jogar bem. Parece que todos os outros jogadores que estavam jogando mal, estavam sim errando passes fáceis, começaram sim a recuperar a confiança do primeira etapa e voltaram sim a jogar bem, né, velho? Que poderia sim aproveitar vamos dizer, esse momento para conseguir ampliar ainda o placar. Teve outro momento também que uma bola alçada pelas costas da zaga, o Patrick foi derrubado dentro da área, que foi lá e pediu o pênalti do Igor Gomes, né, galera? É claro que não, na minha opinião, não tem como ter sido marcado um pênalti nessa jogada. Vai ter torcedor do Flamengo, vai ter torcedor do Corinthians falando que foi pênalti, que o jogo foi roubado, mas não tem como enxergar pênalti nesse lance. Foi ombro com ombro e partida que segue, né, galera? Corretamente a partida seguiu e o São Paulo tomou alguns perigos, em alguns momentos que o jogador do Sport estava impedido e o bandeirinha deixava o jogo correr como manda a lei, como manda a regra, e logo após que vamos seguir o lance chegava ao final, ele ia lá e levantava a bandeira. Então isso realmente não deve ser feito, né, porque levou muito perigo em determinados momentos para o São Paulo, os jogadores se sacrificando para encerrar a jogada e no final da jogada o bandeirinha levanta a bandeira. Então vamos dizer que anulando totalmente todo o sacrifício apresentado pelo São Paulo para, vamos dizer que, tirar um potencial lance para gol. Aí o São Paulo voltou a dominar a partida, vamos dizer que nos últimos 20 minutos o São Paulo voltou a dominar todo o jogo, o Sport se sacrificando demais para conseguir o empate, porque é um time que está lutando para não ser rebaixado, está lutando ali na boca do rebaixamento para não cair ainda mais, então eles sabiam sim da importância de pelo menos sair com o empate do Morumbi, que seria um excelente resultado contra o primeiro colocado, né, galera? Então o São Paulo também sabia que era importante fazer mais gols, porque eu já vi muito título, muito classificado ser decidido no saldo de gols, então é importante sim com esse
esses times que estão na parte de baixo da tabela, principalmente dentro de casa, abrir uma vantagem um pouco maior. O São Paulo, que já é a melhor defesa, também tem que lutar para ser o maior ataque, né, galera? Então poderia ter sido marcado mais gols. O goleiro Lampoli na segunda etapa também foi muito exigido, muitas defesas. O Pablo também eu acho que entrou bem em determinados momentos. Teve até um lance ali que pela ala o Igor Vinícius conseguiu puxar um belo ataque, só que ao invés de fazer a finalização que era o correto a se fazer, ele tentou sim um cruzamento, faltou força e não chegou ao atacante que estava ali esperando a finalização, né, galera? Infelizmente, eu não sei por quem o Brenner foi substituído, mas ele saiu e não apresentou uma boa partida, né, galera? Infelizmente o Brenner não vem apresentando um grande futebol nessas últimas partidas. Ele fez o gol contra o Goiás, mas temos que dar muita calma pra ele, porque ele ainda é um garoto jovem, que tem muito a evoluir, mas realmente ele, desde quando jogou contra o Flamengo, ele não tá apresentando um grande futebol. Ele perdeu alguns gols hoje também que poderia ter feito para aumentar ainda mais a confiança dele. Mas vamos ter calma com o garoto, né, galera? Porque ele ainda é jovem, tem muito a progredir e evoluir, pode ajudar muito o Tricolor nessa campanha que pode sim levar o São Paulo ao título, né, rapaziada? Mas, além do mais, o São Paulo não levou perigo até o final da partida. O juiz deu 4 minutos de acréscimo, 4 minutos que poderiam sim tempo hábil, tanto para o São Paulo aumentar o placar, quanto para o Sport poder fazer o empate, empatar a partida. Só que nada mais aconteceu, o São Paulo levou perigo, chegou muito mais perto de fazer o gol do que o Sport. Teve um lance também, que uma bela jogada construída pelo São Paulo, belas jogadas ensaiadas. Parece que tudo agora que os jogadores estão fazendo dentro de campo tem um propósito, do Thiago Volpi segurar um pouco mais a bola, esperando alguém passar pelas costas da defesa e ele fazer um lançamento. Tudo agora no São Paulo, tudo que o jogador faça tem um propósito, tem alguma coisa ensaiada, e isso é bem importante, né, galera? Que parece sim que o time está em perfeita sintonia, porque tudo parece dar certo e resultar em gol. E sim, rapaziada, em uma bela jogada também que ocorreu logo nos últimos minutos, o Luciano infelizmente não pegou em cheio na bola, pegou em cheio até demais, e a bola foi por cima do gol isolada, ele meio desequilibrado, poderia sim ter feito o segundo gol. E outro lance também, né, galera, que como vocês sabem, o Luan, ele que é um excelente marcador, deixa muito a desejar na hora de finalizar. Na hora de finalizar, ele chutou a bola quase no meio e o Lampoli, sem grandes dificuldades, conseguiu fazer uma bela defesa, essa que poderia ser o segundo gol do São Paulo, né, galera? É claro que 1-0, assim como 3-0, 4-0, são 3 pontos da mesma forma, mas eu acho que poderia ter feito mais gols. Eu não vou lamentar uma vitória por 1-0, porque é um excelente resultado, né, galera? Eu iria lamentar se o São Paulo dominasse o jogo, dominasse os 90 minutos como foi hoje e no final tomasse um empate. Isso sim seria terrível, porque é muito ruim o São Paulo dominar uma partida e não conseguir sair com os 3 pontos. Hoje o São Paulo fez o dever de casa, mesmo no Morumbi e tudo mais, conseguiu trazer os 3 pontos, então isso é um ponto bem positivo, que vai dar-se moral para os jogadores. É importante aproveitar as partidas atrasadas para conseguir destrinchar ainda mais na tabela, conseguir sim abrir uma vantagem muito maior para os segundos colocados, porque o São Paulo, se eu não me engano, logo após pegar o Botafogo, vai ter uma sequência duríssima pela frente, né, cara? Então é importante sim já abrir uma certa vantagem do segundo colocado e também dar aquela secadinha nos jogos dos adversários direto pelo título, para conseguir, quem sabe, no final do campeonato, que se eu não me engano faltam 14, 15 jogos, o São Paulo conseguir levantar o caneco, né, galera? O São Paulo se encerra o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, então talvez seja a partida que possa determinar o campeão, mas realmente vai ser toda aquela expectativa até o final do campeonato. Jogo após jogo nós vamos conferindo isso, lembrando que não tem adversário fácil, nós vimos isso hoje. Muitas pessoas apostaram em 4, em 5-0 pro São Paulo, só que em 1-0 já determinou tudo, então não tem como falar que qualquer adversário pode ser o último colocado do campeonato, não tem como já cantar a vitória antes da hora, porque todos os times do Campeonato Brasileiro estão bem nivelados, né, galera? Do último, vamos dizer que do primeiro ao último colocado, todos os times estão bem compactados, e pode sim, vamos dizer que um último colocado, como foi o Goiás, arrancar pontos dos times que lá de cima, como foi quando eles ganharam do Palmeiras. Então é bem imprevisível, então tudo isso pode colaborar para um possível campeão, né, galera? Então vamos ir vendo jogo a jogo o desempenho do São Paulo. É claro, tá melhorando, tá encontrando uma certa instabilidade, o time está sendo bem irregular, não tá apresentando um futebol ruim, sim, tá conseguindo, desde quando venceu o Flamengo por 4-1, manter os bons rendimentos, os bons resultados, não perdeu mais após aquilo, então realmente é algo bem bacana, né, galera? É importante sim ver que o time, mesmo jogando de 3 em 3 dias, está conseguindo manter o rendimento. Alguns jogadores em determinados momentos um pouco cansados demais, mas é de se entender mesmo, o time só tem 2 dias de descanso e já está enfrentando outro adversário, mas é importante sim também rodar o time e ter boas peças para sempre continuar mantendo um bom rendimento. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrando que puder deixar o seu like, se inscrever no canal após sair aqui da nossa análise. Eu encontrei um pouco de dificuldade aqui, né, galera? Falaram que eu gritei tanto na partida que realmente eu tô com um pouco sem voz, um pouco de seca, a garganta um pouco seca, mas eu espero que vocês tenham curtido da mesma forma. Se puder se inscrever no canal, o canal tá no começo, você vai me ajudar pra caramba aqui nesse início. Eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima e falou!